E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao primeiro Congresso Nacional de Consultoria Ambiental. Eu sou o Christopher Loyola, faço parte da equipe da Biotrópica e eu vou falar um pouquinho sobre a minha história e dar 9 dicas para vocês sobre situações de campo. Eu sou natural de Poços de Caldas e desde pequeno eu sempre me interessei muito pela área do meio ambiente, né? E resolvi fazer o curso de graduação em Biologia. Então, em 2006, eu passei, né, em Alfenas, na Universidade Federal de Alfenas, e comecei o curso. Quando eu entrei na faculdade, o meu maior interesse na área de biologia era queria fazer biologia marinha, mas em Minas é impossível. Então, por coincidência também, a república que eu fui morar era com uma parte delas era daqui de Poços e é o pessoal que fundou a Biotrópica. E o pessoal já trabalhava com fauna, com anfíbios e répteis, né, no caso. E aí eu comecei a acompanhar o Pedro e o Renato em campo e tomei gosto e paixão pela herpetofauna. Bom, aí eu me formei, né, no final de 2010 e fui trabalhar como herpetólogo na Biotrópica, já que os meninos já tinham formado um pouco antes e já tinham aberto a empresa. Desde então eu não saí mais do campo e isso me proporcionou a trabalhar em grandes empreendimentos, como a usina de Giral, Belo Monte e agora recentemente a duplicação da Serra do Cafezal na BR-116, que foi uma coisa bem legal, que proporcionou a experiência de poder gravar com a Discover, um programa que chama Mundo Inovação e Engenharia Verde. Ele está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Com esses anos de trabalho na consultoria, eu adquiri experiência para lidar com as mais diversas situações. E hoje eu vou passar 9 dicas para todos os profissionais que trabalham em campo, desde biólogos, geógrafos, engenheiros, entre outros, a lidar com essas situações. Então vamos para a primeira dica. Para fazer os trabalhos de campo, você vai ter que viajar. Raramente você vai fazer o trabalho na cidade que você mora. E aí você vai ter que ficar em algum lugar, né, na cidade que você vai. E às vezes a empresa que te contrata vai ter um alojamento, que aí você vai ficar nesse alojamento, né? Ou você vai ter que ficar em hotel. Às vezes a empresa pode fazer as reservas para você no hotel, às vezes não. Às vezes é o consultor que vai ter que fazer essa reserva. E o que acontece? A maioria dos trabalhos desses grandes empreendimentos é pelo interior do Brasil e passa por muitas cidades que não estão preparadas para receber o grande volume de pessoas que vai ter com essa obra. Então é interessante assim que você já tiver o cronograma do seu trabalho, as datas, você já fazer a reserva do seu quarto no hotel. Então você entra na internet, procura endereços, né, de hotel, telefones, já entra em contato e já garante sua vaga, porque se você deixar para a última hora, você pode não ter lugar para ficar. E você não tendo lugar para ficar, vai atrapalhar a logística, porque aí você vai ter que ficar numa cidade mais próxima. Só que às vezes essa cidade mais próxima, ela é bem longe, e aí vai atrapalhar e atrasar todo o cronograma do trabalho. Dica 2. Fazer a mala. Bom, se você vai viajar, você vai ter que levar uma mala. Então, uma dica que é bem legal é você fazer um checklist de todo o equipamento e vestuário que você vai precisar levar, para você não esquecer nada e também não levar nada em excesso. Com um checklist também vai ser legal que você não vai ter uma mala com muito peso, ainda mais se você vai viajar de avião. A maioria das companhias aéreas, né, todas eu acredito, tem a regra de peso de bagagem. Se você passar esse peso, você vai acabar tendo um gasto que você poderia economizar. Outra dica dentro dessa mesma dica é que se você tiver que levar equipamentos fora da sua mala, como um tripé, um gancho, você pode juntar todos eles no mesmo volume, que aí você vai estar pagando somente por este volume. Dica 3. Direção. Para todo mundo que pensa em trabalhar em campo, é importante tirar a Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH. Ela pode ser um fator limitante para você conseguir ou não fechar um contrato, porque você vai ter que dirigir muito. E às vezes você vai ficar em hotéis que são muito longe da sua área de amostragem, ou seja, você vai ter que dirigir bastante. Na maioria das vezes você vai ter uma dupla, né, no caso, em campo. Então, as duas pessoas vão ter que dirigir, porque você vai às vezes ficar muito longe da sua área de amostragem e muitas horas em campo. Então não dá para uma pessoa só dirigir. Outra dica dentro de direção é o checklist. Checklist é uma lista de tarefas que você tem que observar
antes de sair com o carro. Desde calibragem de pneus, nível de água, nível de óleo, se os bancos estão ok, se o espelho está ok, ou seja, várias tarefas ali que você vai olhar para ver se o carro está em boas condições para sair. É importante o checklist você sempre conferir ele mesmo todo dia, mesmo que às vezes seja uma coisa não tão agradável, mas é muito importante, porque um dia que você deixa de ver, uma coisinha ali que em 5 minutos você podia resolver ou até menos, pode te fazer ficar muito tempo parado na estrada, correndo um sério perigo, ou mesmo atrapalhar e atrasar o dia de serviço. Então, checklist é uma coisa muito importante. Outra coisa legal a se atentar também é sempre verificar qual vai ser o tipo do ambiente que você vai trabalhar, para você saber qual carro que você vai ter que utilizar. Se for uma caatinga, um campo amazônico, você vai precisar de um carro 4x4. Não adianta você ir para campo com um carro 1.0 que você pode ficar e ter que dormir e ter que ir atrás de ajuda, porque você pode ficar atolado. Então, sempre ficar de olho em qual o terreno, para você saber qual o tipo de carro que você vai ter que utilizar ou mesmo ter que alugar, né? E por último, a gente pode falar também em direção sobre os sinais que o painel do carro vai demonstrar para você. Qualquer problema que tiver, desde aumento de temperatura, algum problema no motor, o carro vai acender alguma luz no painel. Então, sempre ficar atento a essas informações que o painel vai te dar, olhar no manual do carro. O problema é que nem todos os carros vão ter um manual. Então, hoje em dia, com a internet, você consegue descobrir fácil o que aquela luz ali quer dizer. E isso é importante até para você evitar que um pequeno problema pode virar um problema grande, né? Pode quebrar o carro. Até mesmo para você, quando você for no mecânico, como você vai estar numa cidade do interior, nem sempre você vai ter uma mecânica especializada. Você já vai poder dar um norte para o mecânico qual que é o problema que está acontecendo no carro. Dica 4. Alimentação. Nessas viagens você vai se deparar com todo tipo de cultura e isso inclui alimentações diferentes que você pode não estar acostumado. Então, se você tem alguma restrição alimentar, tem intolerância à lactose, ou não come glúten, ou pode ser mesmo vegetariano, é legal você tentar se informar se vai ter o que você pode comer no local, ou já se prevenir, garantir e já levar na sua mala alguns alimentos que você está acostumado para não passar fome literalmente. Você vai percorrer todo o Brasil e se deparar com temperos fortes, temperos que às vezes uma cultura carrega mais que a outra e você não está acostumado. Então a dica é, se você tem uma alimentação específica, é você se garantir para não ter o contratempo de passar fome. Dica 5. Roupas adequadas. É interessante sempre se atentar ao tipo de roupa que você vai para campo. As suas vestimentas acabam se tornando uma ferramenta de trabalho. Então é legal você sempre trabalhar com as ferramentas certas. É bom você sempre ter uma calça com uma qualidade boa, com material resistente, por causa das cercas que você vai ter que passar, os próprios espinhos. E uma calça com bastante bolso, porque você vai ter às vezes muito equipamento ali e você já consegue distribuir pelo próprio bolso, né, da sua calça. Camiseta, é legal as camisetas de manga comprida, por causa do sol, né, evita o sol e os insetos também. E agora tem umas camisetas até com protetor solar também, que é interessante. A bota é também importante ser de um solado resistente e ela ser confortável. Às vezes você vai ter que usar uma galocha se você tiver que entrar num brejo ou passar por uma área alagada. As perneiras que vão te proteger de cobras peçonhentas. Em alguns trabalhos vai ser exigido que você use capacete. E também a gente não pode esquecer de protetor solar e repelente. Algumas vestimentas, alguns equipamentos vão acabar se tornando até EPIs, que são equipamentos de proteção individual. Na sua mala você vai levar também as roupas do seu cotidiano. Então é legal ver para onde você vai. Se você vai para um clima quente, você não vai levar 3 blusas, 5 calças. É legal também tentar descobrir se para o lugar que você vai conseguir lavar suas roupas. Se você conseguir lavar, você leva bem menos quantidade e vai diminuir o peso da sua mala. Dica 6. Inteligência e equilíbrio emocional. Na maioria dos campos, geralmente você vai ficar muitos dias fora de casa com pessoas que você não conhece. Então é legal sempre tentar manter uma relação saudável e amistosa com todos. Sempre tentar evitar discussões e brigas por qualquer que seja o motivo. A conversa sempre é a melhor solução. Até mesmo porque você vai ter às vezes que ficar com a pessoa, não só no mesmo carro, como na maioria das vezes até dividindo o mesmo quarto. Então a relação tem que ser a melhor possível.
O descanso também é uma coisa muito importante, porque o trabalho é um trabalho pesado, é cansativo, são muitos dias sem folga. Então, quando você tiver o seu horário de folga, de descanso, tentar aproveitar ele ao máximo para poder descansar mesmo e desestressar do dia a dia. Dica 7. Saudade de casa. Como já foi dito, né, a gente às vezes vai ficar muito tempo fora de casa. Então a saudade vai bater em algum momento. A gente vai ficar longe das pessoas que a gente gosta e ama. Então é importante a gente sempre avisar, tentar manter o contato, avisar sempre que puder. Se você vai sair de uma cidade para ter que se deslocar até a outra, sempre mandar uma mensagem que está saindo, que chegou. Mandar fotos até do próprio cotidiano de trabalho para a pessoa se sentir mais próxima e você também matar um pouquinho a saudade, né, das pessoas que a gente gosta. Dica 8. Coleta de dados. Faça sempre uma revisão do seu plano de trabalho. O que é o plano de trabalho? É o documento que vai conter os métodos que você vai utilizar, o seu esforço. Então todas as informações que você precisa vai estar ali. É legal você sempre revisar ele para não coletar os dados de forma errada e esses dados não poderem ser aproveitados. Até porque você vai estar sendo pago para isso, então você tem que prestar um serviço de qualidade. Então a dica é sempre saber direitinho qual que são os dados que você vai coletar, qual que são os métodos. Se ficar alguma dúvida, você entra em contato com o seu contratante, tire todas as dúvidas antes do campo, porque às vezes você não vai ter acesso a telefone nem a internet na área. Então qualquer dúvida tem que ser sanada com antecedência. Dica 9. Relacionamento com o contratante. É importante você ter um relacionamento estreito e próximo com o seu contratante, tanto antes quanto durante e depois do trabalho realizado. Durante o campo, se você tiver acesso à internet ou ao mesmo ao telefone, é sempre legal você dar um feedback para o seu contratante falando tudo o que está acontecendo, se está tudo bem ou se houve algum problema. Se houve algum problema, ele já vai saber com antecedência e às vezes vai conseguir te ajudar no próprio campo. Ao término do campo, é legal também você sempre mandar um e-mail ou ligar para ele e fazer um relato, né? Fazer um relatório de tudo que aconteceu. Essa relação vai manter vocês mais próximos e pode abrir portas para você ter futuros trabalhos com o próprio contratante. E com essas 9 dicas super importantes para o trabalho de campo para todos os profissionais da área do meio ambiente, eu me despeço. Aqui foi o Christopher Loyola da Biotrópica para o primeiro Congresso Nacional de Consultoria Ambiental. Aquele abraço.